importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Não importa se você caiu tentando aceitar a tristeza e desespero te fizeram chorar. Não importa quem você é, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando aceitar, mas a tristeza e desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Não desiste de você. Que maravilha. Boa noite, a graça e paz, irmãos, amém? Maravilha ver as crianças desde cedo já louvando a Deus, desde pequenos, adorando o nome. E isso é um resultado da escola de música, tá, pessoal? Nossa escola de música tem aula de teclado, aula de canto, tem aula de bateria, aula de violão, de guitarra, de contrabaixo. Temos vários instrumentos e você pode colocar o seu filho, se você também sente o interesse de você começar a estudar algum instrumento musical ou alguma teoria musical, você pode procurar o Renato no fim do culto, perguntar quais são os valores, o meio de pagamento, quais são os dias disponíveis, que ele vai estar direcionando você, ok? Bom, eu quero, antes de tudo, justificar a ausência do nosso pastor. O pastor Denis, ele está numa viagem missionária na África, junto com mais um grupo da nossa igreja aqui. Por motivos de segurança, a gente não pode divulgar onde que ele está. E então eu peço a todos da igreja, você que está nos visitando, você que já é membro, você que está aqui essa noite escutando isso, esteja orando pela vida deles, para que eles possam impactar vidas lá, mas não só impactar, mas também servir aquele povo. Eles vão estar construindo um colégio, vão estar construindo
algumas coisas lá, vão estar também fazendo trabalho com crianças, levaram remédios para fazer toda uma assistência àquele povo que tanto precisa. Então nós contamos com sua oração, vai ser uma semana de trabalhos intensivos lá. Eu tenho certeza que não só o grupo que foi, mas as pessoas que ficarão lá, que foram acolhidas por eles, serão muito impactadas, e a gente conta com você, com a sua oração, que você possa contribuir em oração com essa causa. Para só os avisos, você que é visitante, seja bem-vindo. É um prazer receber você aqui, é um prazer ter você nos visitando. Eu espero que o Espírito Santo possa tocar muito a sua vida essa noite, que Jesus venha falar ao seu coração, que você se sinta acolhido por essa comunidade. Então olhe para a pessoa do seu lado, pode ficar de pé, pode cumprimentar umas 10, 15, 20 pessoas. Diga que é bom ver ela hoje, como está gostoso ver nesse friozinho essa noite. Você que está nos assistindo pela internet, também seja bem-vindo, que Deus possa abençoar muito a sua vida, que você sinta o tocar dele no coração através da transmissão. Maravilha. Bom, primeiro aviso é sobre o nosso espaço aqui, os irmãos podem se assentar. Isso. Nosso primeiro aviso é sobre o espaço Kids. Então você que tem criança até 3 anos, que não participa do nosso culto infantil, e você está vendo que às vezes ela não está deixando você prestar atenção, está deixando a pessoa prestar atenção, você não consegue controlar, a hora que você vê ela está no fundo da igreja, aí você vai lá, a hora que você vê ela está aqui no palco, e aquela loucura, você pode ir no nosso salão ao lado, que ali tem um espaço totalmente reservado para você. O culto está sendo transmitido lá de forma ao vivo, então você pode assistir, você não vai perder nada do culto. Mas a sua criança só tem a ganhar, ela vai ter um espaço totalmente preparado para ela, com cadeiras, com papéis para desenhar, para pintar, com alguns brinquedos. Então fique à vontade, se você tem criança até 3 anos, lembrando que ela só pode ir acompanhada dos pais, ok? Criança acima de 3 anos, vai para o culto infantil. Se seu filho ou sua filha está te atrapalhando, está tirando a sua paz aí durante o culto, você pode ir ao salão ao lado, que lá tem um espaço totalmente reservado para ela, ok? Segundo aviso é sobre a nossa série de mensagens que acontece todas as terças, inclusive hoje, né? Terça-feira, estamos em mais um dia de milagres, terça-feira de milagres, onde nós viemos aqui clamar, pedir que o Senhor venha intervir numa causa, porque como o pastor já tem dito há algumas semanas, milagre é quando o nosso impossível toca o possível de Deus. Então que se você tem alguém que está passando por alguma luta, precisa de um milagre, não deixe de convidar, não deixe de estar aqui com ela. Pronto, resolvido. Então, se você conhece alguém, como eu estava falando, que precisa de um milagre, que precisa de uma intervenção divina na vida, chame ela, convide ela para estar aqui com a gente. Todas as terças também, o papelzinho não está aqui na frente, mas nós também fazemos a nossa campanha. E essa campanha não é corrente, não é algo que se você faltar uma terça-feira não vai ter mais, que Deus não vai te abençoar, não, Deus não amaldiçoa, Deus só abençoa. Então se você está vindo aqui pela primeira vez, nós fazemos uma campanha. Essa campanha é de você se tornar dependente de Deus. E você vai ver no final dessas 7 semanas, que não há nada melhor, nada mais prazeroso do que depender do poder de Deus, depender do agir de Deus, depender dessa intervenção divina que é essa intervenção de Deus na nossa vida. Então as terças-feiras são isso, falando sobre milagres, vendo os milagres que Jesus fez, vendo milagres que ocorreram em toda a história bíblica e também trazendo para os nossos dias, porque não só na Bíblia há milagres, mas os milagres ainda continuam. E lembre-se, milagre é quando o seu impossível toca o possível com Deus. Passe isso para as pessoas. Muitos ainda precisam aprender sobre o que é milagre, entender o que é milagre. Muitos acham que a gente vem aqui e faz coisas malabares, as coisas de... Não, nós estamos falando sobre Jesus. Ele é o único que pode trazer o milagre na nossa vida. Amém? Próximo aviso sobre a manhã de oração. Todas as quartas-feiras, às 6:30 da manhã, aqui no templo mesmo. Então, se você trabalha cedo, se você tem que levar o filho para a escola, se você já acorda cedo para arrumar a casa, fique tranquila.
E fique tranquilo, você pode vir aqui às 6h30, participar de um momento muito gostoso de louvor, uma pequena devocional pela manhã, e depois um momento de oração maravilhoso, que se encerra às 7 horas. Por quê? 7 horas aqui ao lado, acabando aqui dentro a oração, você vai ao salão que vai ter um lanche preparado pra gente, que é o nosso café da manhã, onde a gente tem um momento de confraternização, de conversar um pouco sobre como está sendo a semana com o nosso amigo, conversar sobre quais são o que ele espera ainda para essa semana. Então é um momento muito gostoso, depois dessa oração às 7 horas da manhã. Até 7h15 eu creio que já terminou o seu café, e você pode levar o seu filho, pode levar a sua filha, pode voltar para casa, arrumar tudo que tem para arrumar, ir para o seu trabalho, mas não deixe de vir. É um momento muito gostoso, um momento muito prazeroso. Obrigado, irmão. Aí, muito bom agora sem filme atrapalhando. Mas manhã de oração é um momento muito gostoso. Fica aqui o meu convite para você, tá? Não deixe de vir, é um momento maravilhoso. Logo cedo já vim na casa do Senhor, ok? Curso de novos membros. Você que deu o nome para se tornar membro dessa comunidade, as nossas aulas se iniciarão no dia 9 de junho. E serão às quintas-feiras às 7h30 e aos sábados às 7h. Então, como o pastor já tem avisado, se você vai vir aos sábados, você não precisa vir nas quintas. Se você vem nas quintas, não precisa vir ao sábado. Ah, mas eu vou ter que faltar tal dia porque eu vou ter um casamento, vou ter um aniversário, vou ter uma janta em casa inadiável. Você pode vir na quinta-feira e repor, se for o caso de faltar no sábado. Se faltar na quinta, você vem no sábado e repõe a sua aula. Você não vai deixar de ter aula. Eu tenho certeza que isso vai abençoar muito a sua vida. Então, a partir do dia 9, você que deu o nome para o curso de novos membros, dia 9 se inicia, ok? Próximo aviso ao Barbaracá. Você, pai e mãe de algum adolescente que tem 12, 13 anos e deseja fazer o Barbaracá, você pode, no final do culto, passar no balcão de informações, deixar o seu nome e o seu telefone. A gente vai entrar em contato com você, tá, para explicar o que é isso. O que é um Barbaracá? Barbaracá é uma celebração judaica que veio para nossa, digamos assim, nos nossos dias de hoje. O pastor já fez, acho que a primeira foi em 2015, né, Vanessa? Desde 2015 nós já temos celebrando o Barbaracá, que é quando você fala assim: meu filho não é mais criança, agora ele é um adolescente. E nós não formamos aborrecentes. Nós formamos adolescentes que creem no nome de Jesus, adolescentes felizes, adolescentes que não são rebeldes. Chega dessa fase de rebeldia, nós não formamos adolescentes rebeldes, mas adolescentes que creem no nome de Jesus, adolescentes felizes, alegres, que proclamam a glória de Jesus. Então, se você tem um adolescente na sua casa que fez 12 anos esse ano, vai fazer 12 anos ainda, ou fez 13 anos e você acabou que começou a vir agora na igreja, frequentar agora, dê o seu nome no balcão de informações. Aí durante as semanas que se passarem, vai estar mandando para você no WhatsApp um dia para marcar uma reunião, para o pastor explicar para vocês tudo certinho, o que é, o que precisa. Eu tenho certeza que é uma celebração maravilhosa. O adolescente vai ficar muito feliz de saber que ele não é mais criança, mas que agora ele é adolescente. E eu tenho contato com alguns que vão fazer o Barbaracá e eles estão super empolgados, que agora eu não sou mais criança, tá, né? Agora eu não sou do Celebra Kids, agora eu não sou do Kids Discípulos, agora eu sou do Optins. Então, tem toda essa coisa de se tornar adulto, de se tornar, né, o dono do seu próprio nariz. É muito legal, é uma festividade muito linda, é uma festa muito linda. Eu tenho certeza que seu filho vai se sentir muito feliz em poder participar disso daí, ok? Então, no final do culto, no balcão de informações, deixe seu nome e o seu telefone, ok? Próximo aviso é sobre o Espaço do Livro. O Espaço do Livro foi inaugurado domingo agora. Agora a nossa igreja, ela conta com uma livraria. Pequena, singela, pequenininha, às vezes não tem muitas coisas, mas nós cremos que uma igreja que lê mais sobre Jesus, que lê mais sobre Deus, tem experiências ainda maiores. E eu creio que todos os livros que tem lá no fundo, não podem ser muitos, mas são livros que vão te abençoar, livros que vão edificar a sua vida. Então passe no balcão de informações, lembrando que essa livraria ela só vai funcionar durante a celebração. Então durante a semana ela não vai estar funcionando na secretaria e nenhum outro horário fora os horários de celebrações, que são terça-feira 8 horas, domingo às 9h30 e domingo às 7h30 da noite. Ok? Então Espaço Livro, no final do culto, junto com o balcão de informações, vai estar o Jair, você pode ir lá, ele vai te apresentar os títulos, vai te apresentar um pouco sobre os autores, vai te apresentar livros que vão, com certeza, edificar a sua vida. Deus vai falar muito através desse livro. Então passe lá, se eu não me engano o livro mais barato é R$25, né, Jair? 10? O mais barato é 10, isso, e o mais caro é 25.
Olha só que erro meu, muito grande. Mas o mais caro é 25 e o mais barato é 10. A gente não está cobrando um preço acima do normal. Estamos cobrando apenas a taxa de frete em cima do preço de custo do livro. Para poder abençoar a sua vida, para poder abençoar a sua casa. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito através desses livros na sua vida. Próximo aviso é para você adolescente, você mãe de adolescente, pai de adolescente, tio, tia, vô, vó. Não importa, se você conhece algum adolescente, menino, que gostaria de ter uma experiência, não 10, mas uma experiência 1000, esse é o momento. Adolescentes meninos, vai acontecer um retiro. Nós acabamos de passar pelo retiro dos homens, retiro das mulheres, e quem estava aqui domingo, recebendo as mulheres, e no domingo que recebeu os homens, viu que é uma festa linda, que os homens e as mulheres voltaram impactados, voltaram transformados, voltaram dispostos a transformar a sua casa. E a gente quer trazer essa experiência para os adolescentes. Ano passado nós tivemos um pequeno retiro, que foi com os meninos e as meninas juntos, foi o primeiro que a gente fez, então a gente estava em experiência, ainda tentando entender como que funcionava, mas dessa vez vai ser separado, meninos e meninas, porque tem assuntos que é interessante, vale muito mais a pena você trabalhar com meninos e com as meninas de forma separada. Então dia 20, 21 e 22 de julho é o retiro dos meninos. Você pode passar no final do culto, na nossa saída, à esquerda, vai estar o Guilherme lá. Você pode falar assim, olha, eu tenho um adolescente que eu gostaria que ele participasse desse retiro. Você vai dar o seu nome e o seu telefone que a gente vai entrar em contato com você. O valor do retiro é R$150, tá? E funciona da mesma forma que os outros retiros. Você, a partir do momento que você conseguiu fazer sua inscrição, se você for pagar, você tem que dar um valor. Porque também nos adolescentes, a gente tem a seguinte meio de pagamento. Você pode vender yakisoba. Então você fala assim, poxa, mas 150? Acho que ainda não é um preço muito acessível para mim levar o meu filho, ou minha sobrinha, meu sobrinho, não importa. Mas a gente também está vendendo yakisoba, então você pode retirar sua cartela de yakisoba e vender esse yakisoba para cobrir os custos. Então 20, 21 e 22 de julho dos meninos. O das meninas ficou para o dia 3, 4 e 5 de agosto. 2 fins de semana depois que tiveram dos meninos. Mesma coisa, você vai passar no final da nossa celebração à esquerda. Vai estar o Guilherme lá, você vai deixar o nome também da sua filha, da sua sobrinha, sua neta, sua prima, sua amiga e falar, olha, eu quero que ela participe. Vai passar o seu nome, o nome da adolescente e um telefone para contato. Mesma coisa que o dos meninos. Pode ser feito o pagamento em dinheiro, pode ser feito a venda de yakisobas. Eu tenho certeza que esses adolescentes vão voltar transformados. Essas meninas, esses meninos vão voltar renovados e dispostos a mudar essa cidade. Amém? Então invista na vida do seu filho, na vida do seu amigo, na vida do seu primo, na vida do seu neto, invista, vale a pena investir. Você não está gastando dinheiro, você está investindo no reino, você está investindo em uma vida que precisa conhecer ainda mais Jesus. Amém? E para cobrir os custos, né, como o pastor avisou domingo, tem algumas coisas que a gente ainda não consegue cobrir com R$150. R$150 ainda é um preço que não vai cobrir todos os custos. Nós estamos vendendo yakisoba por fora também. Além do seu adolescente ter a disponibilidade de poder vender um yakisoba, a gente também está vendendo para a igreja. Então se você deseja comprar um yakisoba para ajudar nesses retiros, todo o dinheiro, toda a verba vai ser direcionada para o retiro, para melhor se locomover, para melhor acolher eles lá, para dar um retiro assim maravilhoso, um retiro gostoso de se fazer. Porque quando eles chegam lá e vê alguma lembrança, vê alguma coisa, é algo assim que já deixa eles felizes. E a gente quer proporcionar isso para ele. Então passe no fim do culto, à nossa esquerda, com quem? Com o Guilherme. Guilherme, eu quero comprar um yakisoba para ajudar vocês nessa causa. É R$20, a entrega vai ser dia 30/6. No papel está dia 29, mas esse foi um erro que a gráfica cometeu, tá? Porque 29 é numa sexta, e como o pastor disse domingo, sexta-feira não é dia de comer yakisoba. Dia de comer yakisoba é no sábado. O dia sagrado de comer yakisoba é no sábado. Só quando é festa das nações que pode comer na sexta e no sábado. Mas se não é festa das nações, só no sábado, tá? Então sábado das 11h30 a 1h da tarde aqui na igreja, você pode vir e retirar o yakisoba que você vai comprar da gente ali, ó, na saída à esquerda com o Guilherme, ok? Próximo aviso é sobre o novo tema que vai começar agora em junho com a célula de adolescentes. Gente, hoje tem muito aviso, mas é um tema demais. É um tema chamado O Tempo. Ou seja, às vezes o tempo passa e a gente não vê o que acontece. E todas as quartas-feiras a partir de junho, nós vamos tratar esse tema, o tempo. Então você conhece um adolescente entre 12 e 18 anos,
traga ele, faz ele vir, amarra o pé dele no carro e vem arrastando ele se for preciso. A gente vai fazer uma visita, a gente puxa a orelha dele para ele vir junto com a gente, mas ele não pode deixar de vir, que eu tenho certeza que é um tema muito legal, que vai impactar muito a vida desses adolescentes. E amanhã vai ocorrer a Last Night, que é uma celebração totalmente diferente que acontece com os adolescentes, que é todas as últimas quartas-feiras do mês. E para isso a gente tem um vídeo para poder passar para vocês sobre o que pode ser que aconteça amanhã. Don't you think that it's boring how people talk? Making smart with their words again. Well, I'm bored. Because I'm doing this for the thrill of it, killing it, never not chasing a million things I want. And I am only as young as the minute is full of it, getting pumped up on the little bright things I want. But I know they'll never own me. Getting caught off of the trip though, isn't it? I fall apart with all my heart. And you can watch from your window. Ali estava semana que vem, mas esse vídeo foi passado semana passada para os adolescentes, então é amanhã. Você adolescente que está aqui, a gente te espera amanhã. Vem com energia, vem com vontade, que amanhã vai ser demais. E você que conhece um adolescente, fica aqui o nosso convite para você trazê-lo aqui, que eu tenho certeza que ele vai ser muito bem recebido. A equipe de louvor já pode subir, já está subindo. Agora, no banco na sua frente tem um envelope branco. E a gente vai estar trazendo os nossos dízimos e ofertas. Não vamos estar trazendo, viu, gente? A gente vai estar devolvendo com alegria no coração, devolvendo algo que não é nosso, algo que pertence a Deus. E foi Ele quem nos presenteou, Ele que nos permitiu que tivéssemos o que nós temos hoje. Você que não é membro da igreja, você que é visitante, não se sinta constrangido. Isso é uma prática dos nossos membros, isso é uma prática que nós fazemos. Eu tenho certeza que se Deus tocar no seu coração, você também pode vir à frente e depositar aqui um valor. Não tem valor mínimo, nem valor máximo. É o valor que está no seu coração. É aquilo que você acha que você tem para devolver ao Senhor. Então, se você tem algo a devolver ao Senhor, venha com alegria, devolva com alegria, pois Deus aceita quando nós devolvemos com alegria no nosso coração. Por isso, pode ficar de pé. Durante o primeiro louvor, a primeira música, você pode trazer o seu dízimo à frente. Tenho certeza, e vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Graça e paz, boa noite. Que bom que vocês estão aqui conosco essa noite. Diga para o irmãozinho que está do lado: cada vez que a sua fé é provada, Deus te dá a chance de crescer um pouco mais. Amém?
vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Crianças de 3 a 11 anos, as facilitadoras já podem vir à frente. Crianças de 3 a 11 anos podem vir à frente para se dirigirem às suas celebrações. As facilitadoras e o facilitador hoje ali, facilitador mirim, maravilha. As crianças, obrigado. Crianças, que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? Que Deus possa muito falar ao coração de vocês nas salinhas. Queria chamar os intercessores que venham à frente. Você que está na terceira,
quarta e quinta semana de campanha. Os intercessores, as intercessoras vão estar vindo aqui na frente. Você pode estar vindo com seu pedido de oração, com seu coração grato, com seu coração também pedindo um milagre na sua vida. Você pode se dirigir aqui à frente. Enquanto nós cantamos esse louvor, você que não está na terceira, quarta e quinta semana de campanha, pode ficar de pé no seu lugar para a gente cantar esse louvor junto. Então você, terceira, quarta e quinta semana de campanha, pode vir à frente. Vamos estar orando pela sua vida. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ages pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra,
vida. Me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silenciar um medo em mim, silenciar um medo em mim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, cremos em Deus. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, cremos em Deus, sim, sim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, nós cremos em Ti, Senhor, nós cremos sim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, nós cremos no Senhor. Oh Deus, nós cremos no impossível. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que faz os mortos viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir.
O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, nós cremos em Deus. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, oh, nós cremos, Deus. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, oh, se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, nós cremos sim, Deus do sobrenatural, oh, nós cremos no Senhor. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Amém. Jesus, nós cremos no Seu nome, nós cremos no Seu poder, nós cremos que o Senhor é o Deus do sobrenatural, ó Pai. Nós cremos que o Senhor é o Deus que ressuscita os mortos, nós cremos que o Senhor é o Deus, ó Pai, que faz o cego ver, nós cremos, ó Deus, que tu és um Deus que faz o surdo ouvir, que faz o paralítico andar. Por isso nós cremos no milagre essa noite, ó Pai. Essa canção, ó Pai, que ela possa ecoar em nosso ser, possa ecoar no nosso coração, que nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus do impossível humano, o Senhor, ó Pai, é o médico dos médicos, o Senhor coloca a mão, o Senhor cura, ó Pai, o Senhor trata, o Senhor restaura. Por isso, ó Pai, restaure o nosso coração essa noite, ó Pai, que o Deus de milagres esteja vivo dentro de nós, e nós aplaudimos esse Deus de milagres com todo o nosso ser, com toda a nossa força, porque só Tu, Deus, é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Obrigado, equipe de louvor. Pode sentar, irmãos. Esse Deus de milagres, um Deus que faz o impossível. É por isso que eu amo Jesus. Quantos aqui amam Jesus? Amém? Eu amo esse cara. Eu amo esse homem que passou pela terra e fez coisas magníficas. Semana passada a gente viu o milagre do transformar a água em vinho. E eu estava vendo, já há algum tempo atrás, um bom tempo atrás, eu estava vendo uma mensagem de um pastor que ele também é científico, ele também é cientista, e ele fez uma pequena explicação. Ele pegou a água e pegou o vinho. E a água tem uma composição química, que é o H2O. E o vinho tem uma composição química lá muito louco, um negócio muito grande. E eu vi que ele falou que eram necessárias dezenas, centenas, milhares de bombas atômicas jogadas dentro da água para fazer ela se tornar vinho, em questão química. Ou seja, a gente viu que o poder de Deus é grande, o poder de Deus é imensurável. Ele faz a água transformar em vinho apenas ao passar dela de uma tigela para outra. Que poder que é esse, que Deus que é esse. É por isso que eu sou fascinado por esse homem chamado Jesus. Eu queria falar de mais um milagre que ele fez, que muitos conhecem, a gente até cantou, que é o milagre de Lázaro. E Lázaro, a história dele, desse milagre que que Jesus fez com que ele ressuscitasse, está em João 11, do versículo 1 ao versículo 44. Nós não vamos ler inteiro porque é muito extenso, mas nós vamos pegar algumas partes. Eu queria tratar com vocês essa noite. Porque o milagre de Lázaro, ele é algo que está além de um morto sair da sua tumba e reviver. Está além disso. Está além dessa questão humana, de que um ser humano estava morto e ressuscitou. Está além disso. E eu queria, antes de tudo, apresentar Lázaro para vocês. Quem é Lázaro? Quem foi Lázaro? Quem foi esse homem? Quem que ele era naquela época de Jesus? E a gente vê, João
capítulo 11, versículo 1. Se você está com a sua Bíblia e quiser abrir para acompanhar por ela, grifar, fique à vontade, mas a gente também vai estar projetando aqui no telão. Mas fique à vontade se você está com a sua Bíblia aí. João capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria e Marta, muitos conhecem essa passagem, que alguns capítulos anteriores a esse capítulo 11, foi mostrado que, em Lucas, foi mostrado sobre a questão de Marta e de Maria. Quem que era Marta e Maria? Marta e Maria, quando Jesus chegou na casa dela, Marta estava toda ocupada, fazendo seus afazeres, e limpa a casa, e volta as coisas no lugar. Jesus está aqui, está cheio de hóspede, eu tenho que arrumar isso daqui. Meu Deus, eu não posso deixar desse jeito. Maria não, Maria foi a mulher que foi aos pés de Jesus escutar o ensinamento dele. Então Lázaro é irmão dessas duas mulheres, que são descritas, e essa história está lá no Evangelho de Lucas, lá atrás. Mas o que eu quero dizer é que Lázaro, então ele é irmão de Marta, irmão de Maria. Ou seja, Jesus conhecia Lázaro, Jesus conhecia Maria, Jesus conhecia Marta. Então ele era um homem conhecido por Jesus, conhecido pessoalmente. Jesus já tinha conhecimento dele, já sabia quem ele era, já tinha ido à casa de Maria e de Marta algumas vezes. Segunda fato sobre Lázaro: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Então Lázaro era uma pessoa amada por quem? Por Jesus. Ele era irmão de Marta, irmão de Maria, era uma pessoa amada por Jesus. Ou seja, Lázaro é um ser humano como nós. Lázaro é eu como você. Temos pernas, andamos, respiramos, nos alimentamos, bebemos água. É um ser humano como todos nós. Irmão de Marta, irmão de Maria, amado por Jesus. Somos nós, pessoas normais, uma pessoa normal, que está caminhando todos os dias, indo trabalhar. Então, Lázaro pode se identificar com a gente? Pode sim se identificar com a gente. Mas a minha pergunta é: quem é Lázaro para você? Quem é Lázaro para você? Porque na história a gente vê que Lázaro, então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então quem é Lázaro para você? A gente conheceu Lázaro, a gente viu que ele é irmão de Marta e ele é irmão de Maria. A gente viu que ele é um ser humano como a gente, amado por Jesus. Mas quem é Lázaro para você? Essa pergunta que tem que ecoar no nosso coração agora, porque ele morreu. E a minha pergunta é: quem é Lázaro para você? O que tem sido Lázaro na sua vida? Porque semana passada a gente viu que se o vinho acabasse, ia virar uma catástrofe. Não haveria mais festa, não haveria mais celebração de casamento. Tudo ia ter acabado. Ia ser um dos piores dramas daqueles dias. O vinho acabou. Só que nessa história, o vinho acabou. Porque eu quero tratar não o Lázaro humano, mas o Lázaro que às vezes pode ser a sua família, o Lázaro que pode ser o seu emprego, o Lázaro pode ser aquele projeto que você iniciou muitos anos atrás, e por algo não ter acontecido, ele acabou sendo enterrado, ele acabou morrendo. Então, o que é Lázaro para você? Será que é o seu casamento? Será que o seu casamento está acabando? Será que o seu casamento não acabou? Será que o vinho não acabou? Semana passada o pastor falou: tome cuidado para o vinho não acabar, procure Jesus. Mas muitos de nós, e muitas áreas nossas, falo nós, eu, muitas das vezes eu não procurei Jesus e o vinho acabou. E agora? E agora que o vinho acabou? E agora que Lázaro morreu? E agora? Que seu casamento está desandado, seu casamento acabou. Não tem mais chance. E agora que seu filho está entregue às drogas, entregue à bebedeira, entregue à prostituição? E agora que seu marido está entregue às loucuras da vida, saiu de casa, deixou você e seus filhos? E agora que seu emprego não existe mais? E agora que tudo acabou? E agora que Lázaro morreu? E agora que o vinho acabou? Você não procurou Jesus na hora que deveria ter procurado. Você se importou com algumas áreas da sua vida, é verdade, mas você não procurou Jesus em algumas áreas da sua vida e o vinho acabou nela. E Lázaro morreu. E Lázaro morreu e acabou para você. E eu fico imaginando como estava o coração de Marta e Maria. Porque se a gente for começar a ler desde o comecinho do capítulo 11, foram avisar Jesus. Jesus, seguinte, Lázaro faleceu. E Jesus era muito amigo deles. E Jesus falou: calma aí, eu só vou acabar de fazer o que tem para fazer aqui e já eu vou lá. Aí
beleza. Aí passou mais alguns versículos, ele falou para os discípulos: seguinte, galera, Lázaro morreu, então a gente vai ter que ir lá. Mas Jesus, ele morreu, não tem mais o que ser feito, não tem mais o que acontecer. Não, para Jesus não é assim. Para Jesus você está assim: mas Jesus, meu casamento não deu certo. Jesus, meu emprego não deu certo. Jesus, não deu certo. Não deu certo. Mas Jesus, o que ele fez? Você acha que ele ficou parado? Você acha que Jesus deixou Lázaro lá? Você acha que Jesus vai deixar os seus sonhos acabados assim, do nada? Acabou seu sonho, acabou seus projetos, acabou sua família, acabou tudo? Agora está tudo muito nebuloso para você, está tudo muito assim, realmente acabou. Estou vivendo luto, acabou tudo para mim. Mas para Jesus, não é assim que funciona. É por isso que eu amo esse cara. É por isso que quando falam Jesus, meu coração começa a acelerar, meu coração começa a palpitar, porque eu sei que quando é algo de Jesus, tem que ser algo inexplicável. Algo inexplicável está por vir. Algo que ninguém jamais conseguiu achar uma explicação, está para acontecer. E no versículo 11 acontece o seguinte: depois de dizer para os seus discípulos, seguinte, Lázaro morreu, acabou? Ele falou, e os discípulos, né? Não vamos lá não, Jesus, ele morreu, já está tudo certo, não tem mais o que fazer. Jesus fala o seguinte: depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Olha que interessante. Para a gente, os nossos sonhos, tudo morreu, tudo acabou. Tudo acabou, tudo acabou. Chegou no fim da linha, não tem mais para onde ir, não tem mais para onde correr, não tem mais saída. Você chegou no fim da linha, você está num labirinto agora sem saída, você não sabe para onde voltar. Mas para Jesus, será que morreu? Para Jesus, ele só adormeceu. E ele falou: eu vou lá para acordá-lo. Eu fico imaginando os discípulos: mestre, como assim? Não estou entendendo. Aí já levanta o Tomé, né? Só vendo para quê? Só vendo, só eu vendo para eu poder acreditar que isso vai acontecer, né? Aí tem alguns Tomés, às vezes nós somos Tomés. Ah, Jesus, você vai ressuscitar aquilo em mim? Você vai trazer de volta aquele plano? Capaz, só vendo para... Calma, porque Jesus, ele não transformou água em vinho? Transformou ou não transformou? Jesus ressuscitou o terceiro dia, não ressuscitou? Lázaro só está dormindo. E a gente continua. E a gente chega no momento em que Jesus chega na região, na casa de Lázaro, ali perto da casa dele. E de repente ele fala o seguinte: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava morto no sepulcro havia 4 dias. Na tradição judaica, quando o corpo estava no sepulcro, ele poderia durar apenas mais 3 dias, que muitos falavam que a alma ficava rondando o sepulcro, ele podia ressuscitar, ele podia sair de um coma. E aqui deixa bem específico que isso aqui é um milagre, que a pessoa não estava em coma, que ela estava apenas adormecendo. Ela estava adormecendo para Jesus, porque ele tem poder para ressuscitar, mas para os homens ele estava morto, porque já faziam 4 dias, já tinha passado a data de validade, digamos assim. Digamos que já tinha passado o dia e que as irmãs já falaram assim: agora não tem mais jeito, Lázaro se foi. Passou já o dia, se falar: olha, Jesus, o senhor acha que ele está dormindo, né? O senhor acha que ele pode acordar a qualquer momento? O senhor acha que meu projeto ele pode renascer das cinzas a qualquer momento? O senhor acha que a minha família pode se reestruturar a qualquer momento? O senhor acha que meu filho pode sair das drogas e conhecer o Senhor a qualquer momento? Mas não, Jesus, já faz 4 dias. Já faz 4 dias e eu estou aqui. E chegou ao fim da linha, acabou, você não está vendo? Jesus, já faz 4 dias. Ele morreu e já faz 4 dias. Onde estava o Senhor? Por que o Senhor não estava aqui antes? Meus irmãos, vocês vieram numa terça de milagres. Quando você vem numa terça de milagres, quando você vem na igreja buscando o milagre de Jesus, não há impossível. O nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Muitos deuses são os deuses do possível. Você oferece alguma coisa que eles vão dar alguma coisa em troca para você. Mas Jesus não, Jesus é o Deus do impossível. Jesus é aquele Deus, aquele cara que ele fala assim: cara, faz 4 dias, acabou tudo para você, mas para mim ainda tem combustível. Alguns aqui ficaram na mão com combustível, mas Jesus tem um combustível ainda.
Ele tem o combustível, Ele tem o Espírito Santo. Ele é Deus em forma de homem, e para Ele não há impossível. Para Ele não tem esse negócio de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 dias. Não existe. Não existe impossível para Ele, meu irmão. Você veio aqui essa noite falando, Deus, esquece, já faz 4 dias. Eu não consigo mais ver isso, já faz 4 dias, já acabou. Não acabou. Não acabou porque em João 11, 25 e 26, disse-lhe Jesus, Ele estava falando com Marta. E Marta chegou para Ele e falou assim, Jesus, o Senhor ficou sabendo que já faz 4 dias que eu perdi meu irmão? Se o Senhor estivesse aqui, tudo teria sido diferente. Marta, Lázaro vai ressuscitar. E você veio aqui, depois da semana passada, não, o vinho não pode acabar. E o vinho acabou essa semana na sua vida. E você chegou e falou assim, Jesus, acabou Jesus, já era, game over, e agora? Aí Jesus essa noite vem e fala assim, o Deus que faz os mortos viver está passando por aqui. E se Ele está passando por aqui, você veio buscar Ele. E se veio buscar Ele, eu tenho certeza que aquele plano que você acha que morreu, vai ressuscitar. Aquilo que dentro de você que você acha que morreu, que acabou, vai ressuscitar. A sua família que você acha que não tem mais saída, vai ressuscitar. O seu emprego que você fala, meu Deus, não tem mais onde procurar emprego, acabou. Não tem mais saída, não tem mais lugar. Vai ressuscitar e Deus vai abrir uma porta para você essa noite. Eu creio nisso. Eu creio porque Ele falou para Marta, Marta, seu irmão vai ressuscitar. Seu irmão vai ressuscitar. E ela fala assim para Ele, tá Jesus, eu sei que quando a gente for para a eternidade, eu vou ver meu irmão lá. Ele vai estar no corpo glorificado, eu vou ver ele de boa. Jesus fala, não. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Agora eu pergunto para você. Você crê que Jesus pode ressuscitar aquela causa mais impossível na sua vida? Ele perguntou isso para Marta. Mas essa pergunta é para nós. Essa pergunta é para mim. E quando eu me deparei com você crê nisso, eu falei, Deus, não precisa pegar tão pesado, não precisa bater tão forte na minha cabeça, que a cajadada foi doída. E você crê? Será que você crê que faz 4 dias que tudo acabou, que não tem mais saída, mas Jesus fala assim para você, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aqui Ele está falando para uma mulher que acabou de perder o seu irmão. Às vezes à noite Ele fala assim para você, ei, eu sou o cara que abre a porta de emprego. Ei, eu sou aquele que vai reestruturar a sua família. Ei, eu sou aquele que vou trazer os seus filhos de volta. Ei, eu sou aquele que vou restaurar todo o seu casamento. Ei, eu sou aquele que tem a vida nas mãos. Vocês estão entendendo quem vocês vieram buscar essa noite? Vocês não vieram buscar vocês não vieram buscar nada do que o ser humano consegue descrever. Vocês vieram buscar o impossível que só Jesus tem. Quem vocês vieram buscar essa noite é um cara que olha para uma mulher que perdeu o seu irmão, está morta há 4 dias e fala assim, ele vai ressuscitar porque eu sou a ressurreição. Então o impossível que você veio buscar essa noite, você não veio buscar com qualquer um. Você não veio pedir oração para as irmãs aqui, curar e restaurar algo na sua vida, mas elas transmitiram através da oração Jesus. Esses louvores refletem Jesus. Eu quero falar de um cara chamado Jesus. Não existe milagre sem a intervenção de Jesus. E às vezes você está vindo já algumas terças aqui e pensando, poxa, o que o pastor Denis me falar, o que a irmã lá na frente orar por mim, o que o irmão do louvor cantar é o que vai melhorar minha vida. Desculpa, mas não são eles, mas é Jesus. Desculpa se eu estou batendo de frente com você. Desculpa não. Jesus manda falar, cara, que não tem nada, nem ninguém que pode ser capaz de fazer aquilo que Ele é capaz de fazer. Isso que Ele disse, que eu sou a ressurreição e a vida, não é porque a Marta, Ele estava querendo consolar a Marta de alguma forma. Não, Ele estava falando, eu sou aquele que restaura, eu sou aquele que traz vida. Vocês não têm que buscar em nada. Marta, esperem de mim que o milagre vai chegar. Igreja, esperem de Jesus que o milagre vai chegar. É isso que Ele quer dizer. E você crê nisso? Eu te pergunto, será? Será que você não vem toda terça esperando uma ação humana? Esperando uma ação humana enfeitada de ação divina? Porque muitos de nós vemos aqui todas as terças querendo que um irmão, eu vou lá porque o irmão vai orar por mim. O abraço que o irmão me der vai me curar. Cara, é Jesus.
Se você vem aqui esperar algo de homens, você vai se decepcionar. Porque eu erro, o pastor Denis erra, a equipe inteira de louvor erra, a equipe de mídia, a equipe de estacionamento, a equipe que cuida das crianças, todo mundo erra. Mas só Jesus que não erra. Só Jesus que acerta. E a história continua. E é algo maravilhoso começa a acontecer. Porque somente Jesus pode restaurar o que está morto e perdido em sua vida. Isso já ficou muito bem claro. Isso já ficou claro. Porque Jesus, em todos os seus diálogos com Marta e Maria, dizia o seguinte: deixa comigo. Não vai ser aquele fulano, não vai ser aquilo, não vai ser essa luz, não vai ser todo esse som, não vai ser nada disso, mas vai ser eu. A minha presença, a minha voz, o meu agir vai ressuscitar aquele homem. O agir de Deus vai trazer algo para você. Jesus vai ressuscitar as coisas na sua vida. Não é nada de ser humano não, mas Jesus que vai trazer o milagre, porque a gente já está bem claro, a gente já deixou isso muito claro. E eu creio que eu tenho que falar isso novamente para você entender. Milagre não é ação humana, milagre é intervenção divina. Milagre é intervenção divina. Se você vem aqui buscando outra coisa, a não ser intervenção divina, meu irmão, você está vindo no lugar errado. Se você vem aqui achando que a gente vai colocar um manto para você ficar beijando, para você ficar lavando seus pés, meu irmão, você está vindo no lugar errado. Se você acha que você vir aqui e tocar nos pés do pastor Denis, tocar nos pés da Vanessa, você vai... Meu irmão, você está buscando um lugar errado. Aqui não tem nada disso. Aqui a gente fala de um cara. E só Ele que pode restaurar tudo na sua vida. Não é uma coisa, 2 coisas, 3 coisas, mas é tudo. E eu quero enfatizar que é tudo, porque eu creio que muitos aqui ainda acham que Jesus só pode transformar 1, 2, 3 coisas. Meu irmão, não é. Jesus ele veio no mundo para que nós tenhamos a vida eterna. E a partir do momento que Ele morreu numa cruz, Ele não morreu para que nós ficássemos bem só 10%. Jesus me ajudou só em 10%. O resto... Não. Quando Jesus morreu numa cruz, Ele te conquistou. Ele te comprou. Ele comprou você por completo. E quando Ele te transforma por completo. Ele não quer transformar 10, 15, 20%, 30% de você. Ele não quer. Ele quer se transformar tudo na sua vida. Basta você vir aqui e entregar para Jesus, não para homens. E a história continua. João 11, versículo 38 e 40, do 38 ao 44. E a equipe do louvor já pode vir subindo aqui na frente, que a gente vai louvar mais um pouco a Deus. E o versículo 38 começa dizendo: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Olha como Jesus é intencional. Você veio à igreja, não veio? Você está aqui, eu estou te vendo. Eu vim à igreja. Mas olha como Jesus é interessado. Como Jesus se interessa por você. Como Jesus tem interesse na sua vida. Jesus foi até onde? Até o sepulcro. Quem estava no sepulcro, morto há mais de 4 dias e diziam que não tinha mais nada a ser feito? Lázaro. Meu irmão, Jesus vai até o seu problema. Jesus ele vai até a sua causa impossível. Jesus vai até a sua causa impossível. Mas sabe por que Ele foi? Porque Maria estava toda lá, chorando. Jesus, meu irmão, se você estivesse aqui, meu irmão teria sobrevivido se o Senhor estivesse aqui, Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, Jesus, meu irmão não teria acontecido nada disso, ou ele poderia só estar doente, sabe? Jesus, se estivesse aqui, ele poderia ter pegado só uma gripezinha que está tendo nesses dias. Jesus, se o Senhor estivesse comigo, eu não teria perdido todo o meu emprego, sabe? Mas eu teria, conseguido achar alguma outra forma de poder sustentar minha família. Se o Senhor estivesse aqui, eu acho que não poderia ter acabado o casamento dessa forma, que a gente poderia ter chegado onde a gente está hoje. Só que Jesus fala assim: eu vou ressuscitar o seu irmão. Eu vou trazer ele de volta. E Maria, ela fala assim: o senhor quer ver o meu irmão? O senhor quer ver ele? Então venha. Maria convidou Jesus. Jesus não foi até o sepulcro por livre e espontânea vontade. Por isso que eu falo, quando você entra nesse lugar, você tem que buscar Jesus, não pessoas. Quem pode ressuscitar é Jesus, não somos nós não. Desculpa, a gente não pode ressuscitar ninguém aqui. Jesus pode ressuscitar os seus sonhos, os seus projetos. Mas Jesus vai aonde Ele é convidado. E Maria chegou e falou: Jesus, venha. E por que você não fez isso já há alguns dias? Será que, assim como o pastor estava falando da festa de casamento da semana passada, será que você tem convidado Jesus para entrar na sua vida?
Você tem pedido a intervenção divina, a intervenção de milagres, sabe, para ver o impossível. Mas você está convidando, você está chamando Ele, porque logo depois que isso acontece, tem um versículo pequeno, que mostra que Jesus era humano, que Jesus amava, Ele ama e Ele sempre nos amará, que diz: Jesus chorou. Jesus se comoveu, Jesus se compadeceu pela causa de Marta e de Maria. Jesus tem chorado pela sua vida, Jesus tem se compadecido de você, mas você tem convidado Ele para entrar, você tem chamado Ele para vir até o sepulcro e fala assim: Jesus, é só o Senhor mesmo, porque já está morto, o vinho acabou, eu não me cuidei e o vinho acabou, eu não me cuidei, olha agora, olha onde eu estou, acabou. Será que você tem convidado? Quando Ele chega lá, Ele fala assim: galera, é o seguinte, tirem a pedra. E eu começo a ver que nesse momento é Jesus falando assim para você: ei, tire a pedra da sua vida, tira aquilo que está deixando você ver que eu posso entrar aí. Porque quando você, digamos que o seu emprego é Lázaro morto dentro do sepulcro, só que se você tem uma pedra, que adianta você chamar Jesus para entrar e Ele chegar e dar de cara com uma pedra? Que adianta? Que adianta Ele chegar no seu coração, na sua causa impossível, e dar de cara com a porta fechada? Que adianta? Não adianta de nada. Que adianta a gente chamar, a gente clamar, a gente falar: Deus, venha, vem, e quando Ele vem a gente fala: calma. Sabe por que eu falo que a gente fala calma? Porque Marta falou calma. Marta falou calma um tempo lá atrás. Alguns versículos atrás ela falou assim: Jesus, está muito fedido, ele já está morto faz 4 dias, o que o senhor vai querer mexer com pedra para tirar, para ver? Não parece você? Não parece eu? Não parece a gente? Jesus, isso aqui já acabou, sabe? Eu clamei que o Senhor viesse, eu clamei que o Senhor entrasse na minha vida nessa área, mas acabou já, sabe? Não tem mais vinho, acabou o vinho, sabe? Acabou a vida disso, acabou minha vontade de fazer aquilo, eu não quero mais. Então Jesus indaga ela e fala assim: ei, você crê realmente que eu posso fazer o impossível? Porque seu irmão vai ressuscitar. E mais para frente, depois que é tirada a pedra, Ele fala: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Quantos aqui creem no nome de Jesus? Amém? Jesus, Ele quer tirar a pedra do seu coração. Jesus quer entrar nessa causa impossível. Ele quer. Ele quer fazer isso porque Ele quer que vocês entendam que é só Ele que pode. Ali fala: mas disse isso por causa do povo que está aqui. Gente, Jesus disse isso por causa de nós estamos aqui. Ai, é o Deus que faz milagres? Será? Ele pediu para tirar a pedra, Ele pediu e orou para Deus: olha Deus, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que isso vai acontecer, que a ressurreição na vida dessa galera vai vir, mas eu preciso fazer isso e orar do jeito que eu estou orando, para que esse povo creia e entenda que é só eu, que não tem método de conversar com algumas pessoas, método de fazer alguma coisinha, colocar água em cima da televisão. Não existe nada disso, é somente Jesus. E Jesus precisa tirar essa pedra do seu coração. E a história continua, porque eu estou começando a pensar e estou começando a imaginar que Ele está agora tirando a pedra do seu coração, porque você convidou Ele, você falou: sim, Deus, eu creio em Ti, vem, remove a minha pedra, ó Pai. Você convidou. Os louvores que você cantou, você estava convidando Jesus para vir até você e remover a sua pedra. E eu creio que vocês removeram a pedra para Jesus entrar. E agora precisa tomar mais um passo. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu. Cara, que demais! Meu, isso é demais! Olha como a voz de Jesus é poderosa. Sabe, você veio aqui, você cantou: remove a minha pedra. Jesus veio até você, você removeu a pedra. Ele falou assim: agora você removeu a pedra, que beleza. Então agora vem. Sabe o que é isso?
É Deus falando no seu coração: olha, sabe aquela porta de emprego que você tanto precisa ser aberta na sua vida? Eu estou abrindo agora. Sabe aquela família que te menosprezou? Aquela família que te tratou mal, a família do seu sogro, a família da sua... Pois é, eu estou ressuscitando e estou tratando isso agora dentro do seu coração, para que tudo isso seja um milagre de Deus na sua vida. Sabe o casamento que não tinha mais jeito? Que todo mundo falou: meu, olha, acabou? Pois é, eu estou ressuscitando. Sabe o teu filho? Estou ressuscitando. Sabe aquela briga que você teve com o seu amigo, com a sua amiga, que você fala: meu, agora já era, não tem mais amigo, estou sozinho no mundo. Pois é, eu estou ressuscitando e levantando novas pessoas ao seu lado. Você convidou, você foi até Jesus, clamou que Ele viesse até você, Ele veio, você removeu a sua pedra. Agora é preciso que você escute a voz dEle. Jesus clamou, bradou, gritou, esperneou: Lázaro, venha para fora. Ei, emprego, abre a porta para essa pessoa. Seguinte, ó, família agora está restaurada em nome de Jesus. É isso que Ele está fazendo no seu coração agora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-o ir. As pessoas deviam estar assim: meu Deus, será que é verdade? Eu não vou lá não, vai que uma assombração me pega, sai correndo. E você está lá: meu Deus, Deus, será que é verdade esse emprego aí? Não, estou muito desconfiado, está muito bom para ser verdade. Que é minha sogra me mandando mensagem, perguntando se está tudo bem. Não, tem algo errado. Meu sogro, não. Meu marido querendo reconciliação. Meu irmão, não desperdice a oportunidade de experimentar o milagre da ressurreição na sua vida. Se Deus está abrindo o sepulcro, está te chamando para vir para fora e falar: agora você é livre. Eu ressuscitei não só você como pessoa, mas eu ressuscitei os seus sonhos. Porque junto com Lázaro foi embora sonhos, foi embora projetos, foi embora um lar estruturado, foi embora muitas outras coisas. E Deus ressuscitou naquele dia. E eu te pergunto: o que você quer que Deus ressuscite na sua vida? Porque você veio, você pediu para Ele vir, você abriu a pedra e agora você escutou a voz dEle. Jesus nos chama para fora. Não apenas nós, mas nossos sonhos, projetos, etc. E tudo mais. Jesus está te chamando. Na verdade, Jesus está bradando. Jesus está gritando para você: venha, esqueça, é passado, ficou para trás. Porque eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou aquele que abre a porta de emprego, eu sou aquele que restaura altares quebrados, eu sou aquele que restaura a família, eu sou aquele que restaura casamento, eu sou aquele que traz os seus filhos de volta, eu sou aquele que te ama e que te chama para fora. Então venha, venha, tire tudo isso que está em volta de você. Você está livre, você está vivo. Não é uma miragem, não é uma assombração, não é nada disso. É a porta que você tanto queria que abrisse, aberta. E você fica de mimimi: mas Deus, é mentira, Deus, eu não vou. Cara, para. Se você veio aqui essa noite pedindo um milagre e sair daqui na primeira característica de um milagre na sua vida você fechar a porta, que hipócrita que você está sendo. Se no primeiro sinal de milagre na sua vida você está esquecendo de Jesus e fechando os seus olhos e não está tirando as faixas, que hipócrita que você está sendo. Que adianta vir toda terça-feira e clamar um milagre? Venha, Deus, eu creio em Ti, eu vou ver, eu vou andar. E no primeiro sinal, na primeira vez que Deus vem e fala assim: então venha, você fala: quê? Eu não vou. Cara, por quê? Você está sendo hipócrita. Você diz tanto: creio em milagre, eu creio em milagre, mas no primeiro sinal você diz não. Está na hora de você dizer sim e fazer como Lázaro e sair e deixar que tirem as suas faixas, que tirem tudo aquilo que você está. Eu imagino como as pessoas foram lá e tiraram as faixas. Eu imagino que às vezes ele já não estava mais fedendo. Porque lembra que eu falei que Jesus restaura tudo por inteiro? Imagina ele saindo agora com aquele cheiro de tio assim, ó, andando com as faixas. Olha, ressuscitei. Imagino você agora, sabe, chegando no emprego falando: nossa, esse emprego maravilhoso que eu pedi. Imagina agora você chegando na sua família: essa família maravilhosa. Sabe, Deus não só restaura o sonho, mas Ele dá algo melhor.
Deus ele sempre dá algo melhor. O milagre é isso, é experimentar o mais e o mais e o mais impossível dos impossíveis de Deus. E entender que Ele não dá para você um milagre mais ou menos. Porque o cara que criou todo esse universo, você acha que Ele vai dar uma coisa mais ou menos para você, meu querido? Você acha que Ele vai dar algo mais ou menos para você? Você acha que o milagre na sua vida vai ser mais ou menos? Eu creio que é um milagre divino, é um milagre dos grandes, é uma coisa maravilhosa, amém? Então fique de pé, vamos louvar ao Senhor. E eu queria que você que está na 6ª, 7ª semana de campanha, os intercessores vão estar vindo aqui na frente. E você que deseja iniciar a sua campanha, você pode no final do culto pegar esse papel para acompanhar. Você pode fazer a campanha por saúde emocional, saúde espiritual, saúde física, pela sua família, pelos seus bens materiais. Você pode fazer uma campanha pedindo tudo isso para Deus, pedindo a intervenção dEle. Mas ao você receber a sua oração aqui, e você que está no seu lugar, estiver louvando, entenda que Deus está te chamando, ó. Venha, venha, tire as faixas, porque agora você é novo, tire as faixas, porque eu te restaurei, porque eu fiz você ressuscitar. Então agarre o milagre de Deus. Pare de ser hipócrita. Para de ficar vendo os milagres de Deus e tratar como nada, como algo humano, porque não é. E você sabe que não é. Abrace o milagre, tire as faixas de você e saia um novo Lázaro. Tem uma nova porta aberta na sua vida. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Oh. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio, se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Oh, oh, oh. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
aquele quer e há de vir. Em seu poder faz ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele quer e há de vir. Em seu poder faz ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural, se cremos, Senhor. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus do sobrenatural. Nós cremos que o Senhor nos chamou para fora. Nós cremos que o Senhor ressuscitou sonhos essa noite. Que o Senhor ressuscitou, Pai, famílias essa noite. Que o Senhor ressuscitou, Pai, casamentos, filhos, ó Pai. O Senhor abriu portas de emprego essa noite. Algo que já estava morto, algo que parecia que o vinho já tinha acabado. Nós cremos, ó Pai. Assim como nós cantamos, sim, nós cremos em Ti. Sim, nós cremos no Seu poder, ó Pai. Nós cremos que Tu és um Deus de milagre. Que não sejamos hipócritas, ó Pai, ao pedir o milagre, ao experimentar o milagre e dizer que isso não é do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, tira isso do nosso coração e que possamos experimentar o Seu milagre. Que possamos, ó Pai, sair como Lázaro saiu daquele lugar, ó Pai. Retirou as faixas e foi viver novamente algo novo, algo preparado pelo Senhor, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, faça em nós assim como o Senhor fez em Lázaro, ó Pai. Ressuscita, ó Pai, o que precisa ser ressuscitado. Traga algo novo, o que precisa ser trazido algo novo, ó Pai. Renova as nossas forças e que possamos ver os sinais do Seu milagre cada dia mais e mais em nossas vidas. E que não possamos fechar os nossos olhos, tapar os nossos ouvidos e fechar a nossa boca, ó Pai, para o Seu milagre. Mas que possamos abraçar o Seu milagre, ó Pai. O Seu milagre em nossa vida, ó Pai. Que possamos, ó Deus, abraçar esse milagre, viver esse milagre em gratidão ao Seu nome e gratidão a Ti, Deus. Por isso esteja conosco, ó Pai, essa semana. Que possamos viver esses sinais, que possamos viver esses milagres. Clamamos isso em Seu nome, Jesus, pois só Tu, Deus, pertence à vida eterna. Só Tu, Deus, és a ressurreição. Só Tu, Deus, pode curar, ó Pai, o que necessita ser curado. Nos dê uma semana maravilhosa, ó Pai. Creio que veremos muitos e muitos milagres. Viveremos em muitos milagres juntos, como comunidade da fé, ó Pai. Que clamam o Seu nome, possamos clamar todos os dias a Ti, Jesus, clamando pelo nosso milagre. Em Seu nome, ó Pai, que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o nosso Deus de milagres. Eu creio que Ele é o Jesus que restaura, é o Jesus que traz milagres. Mas é necessário nós sairmos da tumba. É necessário nós arrancarmos as faixas da nossa cabeça, do nosso corpo e acreditarmos viver esse milagre. Que Deus só possa abençoar a sua vida, possa abençoar essa semana. Vá em paz. Te esperamos aqui. Nós temos as nossas celebrações aos domingos e na terça-feira que vem às 8 horas da noite. Que Deus só possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Deus do sobrenatural. Deus do